Terceiro parágrafo. Uma jovem esposa que tivera apenas um filho em 5 anos de casamento queixou-se a mim de sentir um impulso obsessivo de se atirar pela janela ou de uma sacada e queixou-se também de um temor de apunhalar seu filho, temor que a acometia quando via uma faca afiada. Admitiu que raramente havia relações sexuais conjugais, sempre sujeitas a precauções contra a concepção, mas afirmou não sentir falta delas, por não ser de natureza sensual. Nesse ponto, aventurei-me a dizer-lhe que, à vista de um homem, ocorriam-lhe representações eróticas e que, por isso, ela perdera a confiança em si mesma e se considerava uma pessoa depravada, capaz de qualquer coisa. A tradução da representação obsessiva em termos sexuais foi um êxito. Em lágrimas, ela imediatamente confessou a precariedade de seu casamento, há muito ocultada, e me comunicou também mais tarde representações angustiantes de caráter sexual inalterado, tais como a sensação frequentíssima de que alguma coisa a forçava por sob sua saia. Tenho-me valido desse tipo de observações em meu trabalho terapêutico, reconduzindo a atenção dos pacientes com fobias e obsessões às representações sexuais recalcadas a despeito de todos os seus protestos, e sempre que possível, estancando as fontes de onde tais representações provieram. Não posso, naturalmente, afirmar que todas as fobias e obsessões emergem do modo que aqui caracterizei. Em primeiro lugar, minha experiência delas inclui apenas um número limitado de casos, em comparação com a frequência dessas neuroses. E em segundo lugar, eu mesmo estou ciente de que nem todos esses sintomas psicastênicos, como o chama Janet, são equivalentes. Existem, por exemplo, fobias puramente histéricas. Penso, contudo, que será possível mostrar a presença do mecanismo de transposição do afeto na maioria das fobias e obsessões. E, portanto, insisto em que essas neuroses que são encontradas isoladamente com tanta frequência quanto combinadas com a histeria ou a neurastenia, não devem ser indiscriminadamente misturadas com a neurastenia comum, para cujos sintomas básicos não há nenhum fundamento para se pressupor um mecanismo psíquico. Título número 3, ou capítulo 3. Em ambos os casos até aqui considerados, a defesa contra a representação incompatível foi efetuada separando-a de seu afeto. A representação em si permaneceu na consciência, ainda que enfraquecida e isolada. Há, entretanto, uma espécie de defesa muito mais poderosa e bem-sucedida. Nela, o eu rejeita a representação incompatível, juntamente com seu afeto, e se comporta como se a representação jamais lhe tivesse ocorrido. Mas, a partir do momento em que isso é conseguido, o sujeito fica numa psicose, que só pode ser qualificada como confusão alucinatória. Um único exemplo pode servir para ilustrar essa asserção.
Uma moça devotara a um homem sua primeira afeição impulsiva e acreditava firmemente que ele lhe retribuía o amor. Na verdade, estava enganada. O rapaz tinha motivos diferentes para visitar sua casa. Não faltaram decepções. A princípio, a jovem se defendeu delas, fazendo uma conversão histérica das experiências em questão, e assim preservou sua crença de que um dia ele pediria sua mão. Ao mesmo tempo, porém, sentia-se doente e infeliz, porque a conversão fora incompleta e ela deparava-se continuamente com novas impressões dolorosas. Por fim, num estado de grande tensão, aguardou a chegada dele em determinado dia, que era de celebração familiar. Mas o dia passou e ele não apareceu. Quando todos os trens em que ele poderia vir já tinham chegado e partido, ela entrou num estado de confusão alucinatória. Ele chegara, ela ouviu sua voz no jardim, desceu às pressas de camisola para recebê-lo. Daquele dia em diante, durante 2 meses, ela viveu num sonho encantador, cujo conteúdo era que ele estava presente ao seu lado, e tudo voltara a ser como antes da época das decepções que ela rechaçara com tanto empenho. Sua histeria e seu desânimo foram superados. Durante a enfermidade, ela silenciou sobre todo o período final de dúvida e sofrimento. Ficava feliz desde que não fosse perturbada, e só explodia de ódio quando alguma norma de conduta, reiterada pelos que a rodeavam, vinha atrapalhá-la em algo que lhe parecia ser uma decorrência lógica de seu abençoado sonho. Essa psicose, que fora ininteligível na época, foi explicada 10 anos depois com a ajuda de uma análise hipnótica. O fato para o qual desejo agora chamar a atenção é que o conteúdo de uma psicose alucinatória desse tipo consiste precisamente na acentuação da representação que era ameaçada pela causa precipitante do desencadeamento da doença. Portanto, é justificável dizer que o eu rechaçou a representação incompatível através de uma fuga para a psicose. O processo pelo qual isso é conseguido escapa mais uma vez à autopercepção do sujeito, assim como escapa a análise psicológica clínica. Deve ser encarado como a expressão de uma predisposição patológica de grau bastante alto e pode ser descrito mais ou menos como se segue. O eu rompe com a representação incompatível. Esta, porém, fica inseparavelmente ligada a um fragmento da realidade, de modo que, à medida que o eu obtém esse resultado, também ele se desliga total e parcialmente da realidade. Em minha opinião, este último evento é a condição sob a qual as representações do sujeito recebem a vividez das alucinações. Assim, quando a defesa consegue ser levada a termo, ele se encontra num estado de confusão alucinatória. Disponho apenas de muito poucas análises de psicoses dessa natureza. Penso, entretanto, que deparamos aqui com um tipo de enfermidade psíquica muito frequentemente empregada
pois em nenhum manicômio faltam exemplos que podem ser considerados análogos. A mãe que adoeceu pela perda de seu bebê e que agora embala incessantemente um pedaço de madeira nos braços, ou a noiva rejeitada que é adornada com seus trajes nupciais, espera durante anos pelo noivo. Talvez não seja supérfluo assinalar que os 3 métodos de defesa aqui descritos e, juntamente com eles, as 3 formas de doença a que levam esses métodos podem combinar-se numa mesma pessoa. O aparecimento simultâneo de fobias e sintomas histéricos, frequentemente observado na prática, é um dos fatores que dificultam uma separação nítida entre a histeria e as outras neuroses e que tornam necessária a postulação da categoria de neuroses mistas. É verdade que a confusão alucinatória nem sempre é compatível com a persistência da histeria, nem das obsessões, de um modo geral. Por outro lado, não é raro uma psicose de defesa irromper episodicamente no decurso de uma neurose histérica ou mista. Gostaria, por fim, de me deter por um momento na hipótese de trabalho que utilizei nesta exposição da neurose de defesa. Refiro-me ao conceito de que, nas funções mentais, deve-se distinguir algo, uma carga de afeto ou soma de excitação, que possui todas as características de uma quantidade, embora não tenhamos meios de medi-la, passível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga, e que se espalha sobre os traços minêmicos das representações, como uma carga elétrica espalhada pela superfície de um corpo. Essa hipótese, que aliás já está subjacente à nossa teoria da abreação na comunicação preliminar, em 1893, pode ser aplicada no mesmo sentido que os físicos aplicam a hipótese de um fluxo de energia elétrica. Ela é provisoriamente justificada por sua utilidade na coordenação e explicação de uma grande variedade de estados psíquicos. Viena, fim de janeiro de 1894. Título: Apêndice: O surgimento das hipóteses fundamentais de Freud. Com esse primeiro artigo sobre as neuropsicoses de defesa, Freud deu expressão pública, se não direta, ao menos implicitamente, a muitas das noções teóricas mais fundamentais sobre as quais se baseou todo o seu trabalho posterior. Não se deve esquecer que o artigo foi escrito em janeiro de 1894, um ano após a publicação da Comunicação Preliminar, e um ano antes da conclusão da seção principal dos estudos sobre a histeria e das contribuições teóricas de Breuer para aquele volume. À época em que escreveu o artigo, portanto, Freud estava profundamente envolvido em sua primeira série de investigações psicológicas. Destas começavam a emergir diversas inferências clínicas e, por trás delas, algumas hipóteses mais gerais que emprestariam coerência às descobertas clínicas, mas foi somente passados mais 6 meses após a publicação
dos estudos sobre a histeria, no outono de 1895, que Freud fez uma primeira tentativa de exposição sistemática de suas concepções teóricas. E tal tentativa, abre parênteses, o projeto para uma psicologia científica, fecha parênteses, foi deixada incompleta e não publicada por seu autor. Só viu a luz do dia em 1950, mais de meio século depois. Nesse intervalo, o estudante interessado nas concepções teóricas freudianas tinha que captar o que pudesse das descrições descontínuas e, por vezes, obscuras fornecidas por Freud em vários pontos posteriores de sua carreira. Além disso, sua única discussão extensa de suas teorias em anos posteriores, os artigos metapsicológicos de 1915 sobreviveu apenas de forma truncada. 7 dos 12 artigos desapareceram completamente. Em sua História do Movimento Psicanalítico, 1914, Freud declarou que a teoria do recalcamento ou defesa, para dar-lhe seu nome alternativo, abre aspas, é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise, fecha aspas. Edição Estandarte Brasileira, volume 13, Imago, editora 1974. O termo defesa realmente ocorre pela primeira vez no presente artigo. E é aqui que a teoria recebe sua primeira consideração efetiva, embora uma ou duas frases lhe tivessem sido dedicadas na comunicação preliminar. Edição Estandarte Brasileira, volume 2, terceira edição, Imago, 1995. E na conferência deste volume. Entretanto, a própria hipótese clínica da defesa era necessariamente baseada em pressuposições mais gerais, uma das quais é especificada no penúltimo parágrafo desse artigo. Essa pressuposição pode ser convenientemente designada, embora o nome provenha de data um pouco posterior, como teoria da catexia ou Besetzung. Talvez não haja nenhuma outra passagem nos escritos publicados de Freud em que ele reconheça tão explicitamente a necessidade dessa que constitui a mais fundamental de todas as suas hipóteses. Abre aspas. Nas funções mentais, deve-se distinguir algo, uma carga de afeto ou soma de excitação, que possui todas as características de uma quantidade passível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga. Fecha aspas. A noção de quantidade deslocável estiver implícita, é claro, em todas as suas discussões teóricas anteriores. Como ele próprio indica nesta passagem, ela estava subjacente à teoria da aberração. Foi a base necessária do princípio da constância, que logo será discutido. Estava implícita sempre que Freud utilizava expressões como carregado com uma soma de excitação, suprido com uma carga de afeto, suprido de energia, predecessoras do que logo se converteria no termo padrão catequizado. Já no prefácio, a sua primeira tradução de Bernheim, 1888 até 89, ele falara em deslocamentos da excitabilidade no sistema nervoso. Esse último exemplo traz-nos à mente, entretanto, uma complicação adicional. Pouco mais de 18 meses após escrever o presente artigo,
Freud enviou a Flies um notável fragmento conhecido como o Projeto, já mencionado acima. Ali, a hipótese da catexia é, pela primeira e última vez, integralmente discutida. Mas essa discussão completa traz claramente à luz algo que é esquecido com demasiada facilidade. Durante todo esse período, Freud parece ter considerado os processos de catequização como eventos materiais. Em seu projeto, duas pressuposições básicas foram explicitadas. A primeira era a da validade da então recente descoberta histológica de que o sistema nervoso consistia em cadeias de neurônios. A segunda era a ideia de que a excitação dos neurônios devia ser considerada como uma quantidade sujeita às leis gerais do movimento. Combinando essas duas pressuposições, chegamos à ideia de um neurônio catequizado, cheio de determinada quantidade, embora em outras ocasiões possa estar vazio. Entretanto, embora a catexia fosse assim definida primariamente como um evento neurológico, a situação não era tão simples. Até muito pouco tempo antes, o interesse de Freud estivera centrado na neurologia. E agora que seus pensamentos estavam sendo cada vez mais desviados para a psicologia, era natural que seu primeiro esforço fosse o de conciliar esses dois interesses. Acreditava ele que devia ser possível postular os fatos da psicologia em termos neurológicos, e seus esforços nesse sentido culminaram precisamente no projeto. A tentativa falhou, o projeto foi abandonado, e nos anos que se seguiram, pouco mais se ouviu sobre a base neurológica dos eventos psicológicos, exceto, como veremos adiante, ver em entre colchetes e SEG, em conexão com o problema das neuroses. Contudo, esse repúdio não envolveu nenhuma revolução maciça. O fato, sem dúvida, é que as formulações e hipóteses apresentadas por Freud em termos neurológicos tinham sido efetivamente elaboradas com vistas, mais do que parciais, aos eventos psicológicos, e quando chegou o momento de abandonar a neurologia, verificou-se que a maior parte do material teórico podia ser entendida como aplicável a rigor, mas convincentemente aplicável a fenômenos puramente mentais. Essas considerações aplicam-se ao conceito de catexia, que apresentou um sentido inteiramente não físico em todos os escritos posteriores de Freud. Inclusive, o 7º capítulo teórico de A Interpretação dos Sonhos, 1900, aplicam-se também à hipótese posterior que utiliza o conceito de catexia, de que ficou mais tarde conhecida como princípio da constância. Também esta começou com uma hipótese aparentemente fisiológica. O princípio é definido no projeto, parte 1, seção 1, como princípio da inércia neuronal, que afirma que os neurônios tendem a se desfazer da quantidade. Foi formulado em termos psicológicos 25 anos depois, em Além do Princípio do Prazer, em 1920, como se segue. O aparelho mental se esforça por manter a quantidade de excitação nele presente, tão baixa quanto possível, ou pelo menos por mantê-la constante.
Edição Estandarte Brasileira, volume 18. Imago, editora 1916. Esse princípio não é explicitamente estabelecido no presente artigo, embora esteja implícito em vários pontos. Já fora mencionado na Conferência sobre a Comunicação Preliminar, 1893, embora não na Comunicação Preliminar e no artigo francês sobre as paralisias histéricas, 1893. Fora também formulado com muita clareza num rascunho póstumamente publicado na Comunicação Preliminar 1940, datada do fim de novembro de 1892, e citado antes disso ainda numa carta de Freud a Breuer, datada de 29 de junho de 1892, entre parênteses 1941, assim como indiretamente numa das notas de rodapé de Freud, a sua tradução de um volume das Lenços do Mardi de Charcot, Freud, 1892 até 94, página 107. Nos anos posteriores, o princípio foi repetidamente discutido, por exemplo, por Breuer, em sua Contribuição Teórica aos Estudos sobre a Histeria, 1895, edição Estandarte Brasileira, volume 2, terceira edição Imago, 1995, e por Freud em Os Instintos, Pulsões e Suas Vicissitudes, 1915, volume 13, 1974, e em A Lei do Princípio de Prazer, 1920, volume 18, e BID 1976, onde ele lhe deu pela primeira vez a nova denominação de princípio de nirvana. O princípio de prazer, não menos fundamental que o princípio de constância no arsenal psicológico de Freud, está igualmente presente nesse artigo. Embora ainda, mais uma vez, apenas implicitamente. A princípio, Freud considerou os dois princípios intimamente ligados e talvez idênticos. No, entre aspas, projeto, parte 1, seção 8, escreveu: já que temos certo conhecimento de uma tendência na vida psíquica a evitar o desprazer, ficamos tentados a identificá-la com a tendência primária à inércia. Nesse caso, o desprazer coincidiria com um aumento do nível da quantidade, o prazer. Corresponderia à sensação da descarga. Só muito mais tarde, em O Problema Econômico do Masoquismo, 1924, é que Freud demonstrou a necessidade de distinguir os dois princípios. Volume 19, editora Imago, 1976. O curso das alterações na visão de Freud sobre essa questão é detalhadamente acompanhado numa nota de rodapé do editor inglês ao artigo metapsicológico sobre os instintos, pulsões e suas vicissitudes, 1915, volume 13, editora Imago, 1974. Pode-se levar à questão adicional de até que ponto essas hipóteses fundamentais eram específicas de Freud e até que ponto derivaram de outras influências. Muitas fontes possíveis têm sido sugeridas. Helmut Host, Herbart Fechner e Meinert, entre outros. Este, contudo, não é o lugar para se introduzir uma questão tão abrangente. Basta dizer que Ernest Jones a examinou exaustivamente no primeiro volume de sua biografia de Freud, 1953, página
405 até 415. Cabe dizer algumas palavras sobre um ponto que se destaca particularmente no penúltimo parágrafo desse artigo. A aparente equivalência dos termos carga de afeto, affect betrag, e soma de excitação, é uma palavra impronunciável, mas vou tentar, Erregungsummen. Estará Freud utilizando tais palavras como sinônimos? A descrição que faz dos afetos na 25ª conferência de suas Conferências Introdutórias, 1916 até 17, e seu uso da palavra na seção 3 do artigo sobre o inconsciente, 1915, assim como numerosas outras passagens mostram que, em geral, ele atribuía a afeto aproximadamente o mesmo sentido que costumávamos dar a sentimento ou emoção. Excitação, por outro lado, é um dos vários termos que ele parece usar para descrever a desconhecida energia da catexia. No projeto, como vimos, ele a chama simplesmente de quantidade. Em outros trechos, utiliza termos como intensidade psíquica ou energia pulsional. Soma de excitação remonta a sua menção ao princípio da constância na carta a Breuer de junho de 1892. Assim, os dois termos parecem não ser sinônimos. Essa opinião é confirmada por uma passagem de Breuer no capítulo teórico dos estudos sobre a histeria, onde ele forneceu razões para a suposição de que os afetos acompanham um aumento da excitação, implicando com isso que se trata de duas coisas diferentes. Edição Estandarte Brasileira, volume 2, terceira edição, Imago, 1995. Tudo isso pareceria bastante claro, não fosse por uma passagem no artigo Metapsicológico sobre o Recalcamento, 1915, volume 14, Imago Editora, 1974. Trata-se da passagem em que Freud mostra que o representante psíquico de uma pulsão consiste em dois elementos que têm destinos bem diferentes, sob a ação do recalcamento. Um desses elementos é a representação ou grupo de representações catequizadas, e o outro é a energia pulsional nelas investidas, abre aspas. Para esse outro elemento do representante psíquico, a expressão carga afetiva tem sido genericamente adotada, fecha aspas. Algumas frases adiante e em vários outros pontos, ele se refere a esse elemento como fator quantitativo, mas depois, ainda um pouco além, volta a falar nele como carga de afeto à primeira vista. Freud pareceria estar tratando afeto e energia psíquica como noções sinônimas, mas esse afinal não pode ser o caso, já que exatamente na mesma passagem ele menciona como um possível destino da pulsão a transformação em afetos das energias psíquicas das pulsões, edição Estandarte Brasileira, volume 14, Imago Editora, 1974. A explicação da aparente ambiguidade parece residir na concepção subjacente de Freud sobre a natureza dos afetos. Sua formulação mais clara talvez seja a que se encontra na terceira seção do artigo sobre o inconsciente, 1915,
Edição Estandarte Brasileira, volume 14, Mago, editora, 1974, onde Freud declara que os afetos, abre aspas, correspondem a processos de descarga cujas manifestações finais são percebidas como sentimentos, fecha aspas. De modo similar, na 25ª Conferência das Conferências Introdutórias, ele indaga o que é um afeto no sentido dinâmico e prossegue. Um afeto inclui, em primeiro lugar, determinadas inervações ou descargas motoras, e, em segundo lugar, certos sentimentos. Estes são de dois tipos: as percepções das ações motoras ocorridas e os sentimentos diretos de prazer e desprazer, que, como se costuma dizer, dão ao afeto seu tom predominante. E, por último, no artigo sobre o recalcamento do qual partimos, ele escreve que a carga de afeto corresponde à pulsão na medida em que esta encontra expressão proporcional à sua quantidade em processos que são vivenciados como afetos. Assim, é provavelmente correto supor que Freud considerasse a carga de afeto como uma manifestação particular da soma de excitação. Sem dúvida é verdade que o afeto era o que estava usualmente envolvido nos casos de histeria e neuroses obsessivas, que constituíram o principal interesse de Freud no período inicial. Por essa razão, ele tendia nessa época a descrever a quantidade deslocável como uma carga de afeto, em vez de descrevê-la em termos gerais, como uma excitação. E esse hábito parece ter persistido mesmo nos artigos metapsicológicos, onde uma diferenciação mais precisa poderia ter contribuído para a clareza de sua tese.